Olá, estou aqui para gravar mais uma aula para vocês. Hoje será sobre o Aloísio Azevedo, o Cortiço, para explicar o naturalismo. Nós já vimos a introdução de realismo, naturalismo em Portugal, né? Já fizemos toda a obra do Machado, e agora para fechar falta só o Aloísio. E eu escolhi para explicar a obra O Cortiço, tá? Então, professora Maria Inês, né? Vou compartilhar a tela para nós começarmos a explicar a vocês, né, como é que se analisa o naturalismo, né, dentro do movimento realista naturalista do século XIX. Bom, então vamos compartilhar. Aqui está a nossa tela, né? Vou voltar aqui para vocês verem, ó. O Cortiço, Aloísio Azevedo, uma alegoria do Brasil do século XIX. Então, é aqui que a gente vai atuar, né, para explicar o movimento naturalista, na verdade, ilustrar, né, porque nós já estudamos, né? Então, vou falar um pouquinho do contexto histórico, vou falar um pouquinho do Aloísio, né? Então, vamos lá. Eu vou ampliar, né? Isso. Então, vamos lá. Contexto histórico. Então, o que a gente tem que lembrar, né, para fazer uma boa análise e compreender o contexto? Qual é o contexto desse período, né? Então, nós estamos no ano de 1881, o livro que abre o movimento naturalista no Brasil, ele foi publicado junto com o do Machado, né? Então, o Machado publicou primeiro, depois o Aloísio publicou o Mulato, e nesse livro ele levantou a questão determinista, né? A questão determinista, evolucionista, darwinista, da questão racial, né? Então, preconceito racial. Então, ele mostra a cidade de São Luís do Maranhão, né? E o preconceito que eles tinham contra os negros. No Cortiço esse tema se repete, né? Porém, o ideal do livro é mostrar a sociedade classe baixa, né, do Rio de Janeiro do século XIX. Então, estamos aí na segunda metade. Aí nós temos a consolidação do poder da burguesia, quem representa esse lado aí no Cortiço é o Miranda. O capitalismo primitivo, podemos dizer que o explorador vivia próximo do explorado, né? Então o Cortiço é um grande exemplo. Há uma imensa desigualdade social, a visão é materialista. Nós temos agora o crescimento do proletariado, das cidades e dos bairros pobres, local que residiam os operários. Há um forte êxodo rural representado principalmente na região sudeste, né? E o fim do modelo escravista, né? E aí nós vamos chegar aí até 1929, né, com a quebra da Bolsa de Valores, né? Então, a economia cafeira agora começa a entrar em crise, né? Então, aí depois nós vamos ver essa outra parte aí no modernismo, né? Então, não vou entrar em detalhes agora. Muito bem, o que é importante, né, para entender melhor o livro, né? Então, novas necessidades econômicas e sociais, então é aí que pode surgir o capitalismo selvagem, habitação de regiões menos organizadas das cidades, então nós vamos ter uma mudança no cenário do Rio de Janeiro, que é de lá que eu vou falar, né? O Cortiço e o Sobrado, que são os dois espaços importantes da obra. Estado ineficiente, despreocupado, má distribuição de espaço urbano. E nós temos aí o primeiro esboço da política pública para a habitação, né, que vai
se autoafirmar a partir da década de 30, né, no governo Vargas. Bem, por que que isso se liga ao movimento realista naturalista? Nós temos aí o desenvolvimento científico, por um lado, o positivismo de Augusto Comte, o cientificismo e materialismo, determinismo de Taine e Darwin, né, o evolucionismo de Charles Darwin, as descobertas da medicina experimental de Claude Bernard, né, e não podemos esquecer ainda, né, que o socialismo de Proudhon, o socialismo utópico, também no cenário, né? Isso a gente viu mais na obra machadiana. Aqui tem algumas imagens de que é um espaço urbano subdividido em barracos, né, que seriam os cortiços. Aqui mais uma imagem, né? E nós temos aqui as antigas senzalas, né, divididas em cortiços agora, serão habitados também, né, pelos italianos posteriormente. E essa imagem aqui é uma imagem curiosa, porque é o cabeça de porco, é um cortiço que realmente existiu no Rio de Janeiro, né, ó, cortiço cabeça de porco, o mais importante do Rio de Janeiro, com cerca de 4.000 habitantes, em 1888. Então, o Aloísio, ele vai fazer uma relação entre o cabeça de porco e o cabeça de gato, né, que é o cortiço onde vive o firmo. Né? Nós vamos ter o cortiço do João Romão, que é o cortiço São Romão, né, e o cabeça de gato. Né? O cabeça de gato, ele é um cortiço com pessoas mais economicamente inferiores. Então, é um retrato. Aqui nós temos as pragas urbanas, né, há uma tentativa do combate, né, às pragas urbanas. Então, propaganda do prefeito Barata Ribeiro contra os cortiços, colocando-os como disseminadores das pragas urbanas. Então, é aí que vem, né, a exploração, né, e o capitalismo selvagem. Bem, aqui tem o Velho Rio, né? Então tem uma imagem do Rio de Janeiro, né? Dá para ver aí bem as condições miseráveis, né? E lá em cima as casas, né? E no meio da vegetação, o lixo, né? Então uma imagem muito feia, né? Do Rio de Janeiro. Cortiço Cabeça de Porco, destruído em 1893 por ordem do prefeito Barata Ribeiro. Né? Então, eles deram fim. Olha. E aí adiantou o quê, né? Terreno localizado atrás do antigo Cabeça de Porco, transformado na favela do Morro da Providência. O Morro da Providência foi onde nasceu Machado de Assis, né? No início do século XX. Era um bairro, né? E aí virou Morro da Providência, nessa época que Machado já era adulto, né? Ele pegou bem o comecinho desse morro. No livro Cortiço, ele cita, né, quando há um incêndio no Cortiço São Romão, que ele vai reconstruir, né, então muitos dos moradores antigos não terão condições de pagar o aluguel, né, das novas casas que o João Romão vai construir. Então, essas pessoas elas vão ficar no fundo do Cortiço São Romão, num terreno baldio, coincidentemente, né, o terreno que começa o Morro da Providência. Tá? Então, aí está a pobreza e a miserabilidade. Aqui vem uma imagem mais atual de como é o morro hoje. Né? Então, vocês podem ver aí o amontoado de casas, né? Dá até uma agonia, né, gente? Bem, qual é o movimento literário que nós vamos abordar? Movimento realista naturalista. Né? Então, nós temos aí, só uma retomada, né? Só para vocês lembrarem. O movimento anterior era o romantismo, liberdade na arte, realismo, sinceridade na arte, né? Se nós já falamos. Começou na França, com Madame Bovary, 1857, do autor Gustave Flaubert, 1865, Questão Coimbra, Portugal, 1881, Mulato, Luiz de Azevedo, e Memórias Póstumas de Brás Cubas. 1893, vem o movimento simbolista, Missal e Broquéis, de Cruz e Souza. E depois, né, o movimento modernista.
Então, nós já falamos dessas características, estou retomando. Registro da realidade de forma objetiva e exata, né? Então, a obra, ela tem uma certa fidelidade, né, com aquilo que é real, então tem que ser verossímil. Presença do cotidiano, personagens representativas, tanto da classe alta quanto da classe baixa, e valorização do agora, do presente. É um movimento que analisa os valores com a visão crítica, denunciando a hipocrisia e corrupção das classes sociais, né? Então, essa é a ideia. Cuidado que o naturalismo, ele simplifica, ele visualiza sempre as classes mais abandonadas, ou seja, as classes baixas, né, de todas as regiões. Aí eles não falam da classe baixa do Rio de Janeiro. Romance como meio de combate e crítica às instituições sociais decadentes, como casamento, igreja, Estado, sociedade, família, né? Então, todas as instituições. Há autores antimonárquicos, antiburgueses, anticlericais, influência dos métodos experimentais, tanto que o romance é chamado de romance experimentalista. É uma narrativa detalhada, então ela é objetiva, pouca subjetividade e ela procura imitar o real e acaba predominando. Há vários capítulos no Cortiço em que a descrição é predominante. Eles fazem dessa forma, né, os autores faziam dessa forma, porque eles tinham que mostrar que toda a sociedade, né, é dependente do meio. Então, ele escreve para mostrar que todos ali, né, são banalizados, né, são analisados da mesma forma. Depois a gente vai mostrar isso. Então, é uma narrativa bem minuciosa. E as personagens, elas são analisadas de uma forma determinista. Psicologicamente, seria se fosse realista. Como é naturalista, então é o determinismo que predomina. Olha aí, naturalismo. Eu estava falando do realismo, né? Naturalismo, prestígio europeu, explicação no mundo por meio das forças da natureza. Isso aqui tudo já foi falado, só estou retomando, tá? O ser humano está condicionado às suas características biológicas pela teoria evolucionista e ao meio em que vive. Né? Então, aí eu tenho o determinismo de meio, o determinismo de tempo, né? Que seria o momento histórico, e o determinismo de origem, que seria a questão racial. A realidade é mostrada através de uma forma científica, seja positivista, a linguagem é coloquial, e os principais temas são desejos humanos, instintos, loucura, violência, traição, miséria, exploração social, exploração sexual, etc. Bem, vamos falar um pouquinho do Aloysio. Ele é o autor que representa, né? Então, Aloysio Tancredo Belo Gonçalves de Azevedo. Nasceu em São Luís do Maranhão em 1857 e morreu em Buenos Aires em 1913. Ele era, antes de mais nada, um autor romântico, né? Há vários textos românticos dele. Ele veio para o Rio atrás do irmão Arthur Azevedo, que era um grande caricaturista e também escritor. E o Aloysio vai no mesmo caminho, né? Um grande caricaturista, desenhista, autor de crônicas, de romances românticos, de romances naturalistas e peças de teatro. E ele veio ao Rio de Janeiro para estudar. Ele era de família bem abastada, né? Família rica. O pai dele era vice-cônsul, né? Mas ele veio atrás do irmão, interesse, estudar. Bem, o pai morreu. Ele era português, ele chegou a vice-cônsul, né? E aí ele vai ter que passar um tempo lá no Maranhão, né? Por causa de dificuldades financeiras. Ele era um abolicionista, era insatisfeito com a burguesia. Pouco tempo depois ele volta ao Rio de Janeiro, né? E vai viver na corte, vai viver de romances, né, de textos. Tem até um depoimento dele que ele disse que ganhou dinheiro, né, que é uma coisa rara no Brasil ganhar dinheiro com literatura. Só que ele falou que ele só conseguia comprar o pão, não dava para comprar a manteiga.
Depois que tiver alcançado todo o sucesso como escritor naturalista, ele vai abandonar a vida de escritor para seguir no mesmo caminho que o pai, né, que vai ser a diplomacia. Ele vai atuar em Buenos Aires. Ele se casou, né, com a pastora Luquez e teve 2 filhos. 21 de janeiro de 1903, na Argentina, ele morre. Tá? E aí a gente vai agora estudar as características românticas e dramáticas do Aloysio. Aqui vem as principais obras, né, o Mulato, que é o livro que abre o movimento naturalista. Né? Por que ele tem assim? Ele é um moço mestiço, né? Ele é filho de um homem branco com uma negra, uma bactéria. Aqui vem a Casa de Pensão, que é o Raimundo Vasconcelos, e aqui vem o Cortiço, né, que é a história do João Romão e do Miranda. Tá? Então, são as 3 obras desse movimento. Há outros livros românticos, né, mas a gente vai estudar o Cortiço. Né? Bem, então, análise da obra. São 23 capítulos, né? Há uma relação com uma obra do Émile Zola, Les Samois, né? Drama da degradação pelo alcoolismo, espaço, segregação causada pela mistura de raças. Né? Então, ele vai trabalhar com a mesma ideia, né? A mistura de raças na sociedade do Rio de Janeiro, da segunda metade do século XIX. A narrativa é em terceira pessoa, onisciente, narrador onisciente, né? Como é exigido no movimento realista naturalista. O tempo do livro é cronológico, é o século XIX, a segunda metade, e a narrativa se passa, né, no mesmo período. Tem um jornal que vai falar sobre isso, né? Deixa eu voltar, perdoe-me. Segunda metade, pela menção do periódico Jornal do Comércio, fundado em 1827, a Lei do Rio Branco, aprovada em 1871, e pela presença dos operários imigrantes italianos. Então, a gente está começando a ter a imigração. Né? Então, isso fica muito claro numa outra obra que vem posteriormente no período pré-modernista, né? Que nem é um período literário, né? Um período de transição. E é um livro que mostra muito bem essa chegada, né? E essa adaptação dos imigrantes, né? Que seria a antropofagia proposta pelo Oswald de Andrade, que é o Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Mas vamos voltar aí ao Cortiço. Então, há 2 ambientes, o livro começa com 2 ambientes. O primeiro ambiente é o terreno onde o João Romão, depois que se juntar com a Bertoleza, né, enganando a Bertoleza, vai construir, né, as pequenas casinhas. Né? Então, a Bertoleza, ela tinha um amante, e ela estava guardando dinheiro para comprar da sua carta de alforria, que ela é uma escrava fugida. Aí o amante dela morre, né? E o João Romão conhecia a quitandeira, né? Uma negra bonita, né? Não era feia, nova. E o João Romão trabalhava num bar perto da quitanda dela. E o dono desse bar ficou tão endividado que, para pagar a dívida, teve que dar o bar para o João Romão. E aí, né, como a Bertoleza ficou sozinha, o João Romão se aproximou dela e eles se uniram, né? E aí ele promete para a Bertoleza que vai pegar todo o dinheiro que eles têm para comprar a carta de alforria dela. Só que ele engana a Bertoleza, né? Ele faz uma carta de alforria falsa. E com o dinheiro ele vai construir o Cortiço. Né? Então aí vai começar, né, a ascensão dele, né? Vai ser devagar agora, mas depois vai de vento em polpa. Né? Paralelo a esse terreno, há um sobrado, que é o do Miranda. Miranda é casado com a Estela, eles não se dão bem, porque existe uma dúvida entre eles, que é sobre a filha. O Miranda não tem certeza que a menina Zumira é filha dele, porque a Estela é uma mulher muito dada, né? A Estela ficava traindo o Miranda com os funcionários da fábrica de tecido que ele tinha, né? A venda, fábrica e venda e loja, desculpe. Né? E aí o Miranda compra esse terreno mais retirado, né? Porque ele é bem no centro do Rio de Janeiro. Ele vai para esse bairro, a loja fica lá, porque ele queria afastar a esposa. Nesse período tinha Zumira, e aí ele fala para todo mundo que ele vai levar
a esposa e a menina para lá, porque lá há mais espaço. Só que, na verdade, não é bem isso, né? Ele desconfia que a menina não é filha dele. Então, a gente tem o espaço do sobrado e o espaço do cortiço, ou seja, o rico e o pobre, né? São dois portugueses, tanto o João Romão quanto o Miranda, né? E aí o Miranda vai ficar meio incomodado, porque ele vai ver que do lado do sobrado dele está crescendo, né? Está como se fosse assim e até usa, né, no próprio livro, vermes no esterco, ele usa a expressão, né? Está minhocando, né, um monte de casas e enchendo de gente, né, para morar lá. Isso incomoda, então ele quer passar o muro, né? Ele quer comprar e o João Romão não se interessa e aquilo vai invadindo cada vez mais. Eles vão criar aí uma rincha, né? Então vai ficar o cortiço versus o cobrado como tema, versus o sobrado como tema do livro, tá? Então aí há também uma pedreira próxima ali que o João Romão está bem a fim de comprar, né? Ele vai conseguir comprar essa pedreira, porque ele quer fazer o dinheiro circular dentro do negócio dele, né? Então ele quer alugar as casinhas, tem água suficiente para alugar também as tinas para lavar roupa, né? E aí ele tendo a pedreira, ele emprega as pessoas que moram ali na pedreira e tem a venda, né? Então o dinheiro circula ali dentro mesmo, né? Então para ele isso é muito interessante, capital de giro, né? Tá? Então aí está a pedreira e o comércio. Os personagens, há vários personagens, né, para justificar a personificação do cortiço, né? O cortiço é um espaço personificado, né? Então há um grande número de personagens de aparências diferentes, né? Então eles são trabalhadores, né? Pessoas sem estudo, né? Então ele personifica o sobrado, perdoe-me, ele personifica o cortiço vira personagem, e ele animaliza as pessoas, né, para trabalhar aí com a visão darwinista. Então é a degradação. Bem, então aí está ó, o cortiço versus sobrado. Quem mora no cortiço? João Romão. Vai aparecer um outro português para trabalhar na pedreira, que é o Jerônimo, casado com a Piedade, tem uma filha chamada Senhorinha. Tem uma lavadeira que não está presente, mas ela vai chegar rapidinho, que é a Rita Baiana. Ela é amante do Firmo. A Pombinha, que é filha da dona Isabel. A Piedade é a esposa do Jerônimo. O Firmo é o noivo da Rita Baiana. A Augusta Carnimoli é uma lavadeira, né? Aí ela tem a Juju como filha. A Leocádia, casada com o Bruno, e a Augusta tem o Alexandre. A Paula, ela também é chamada de bruxa, porque ela é uma benzedeira. Tem a Marciana, a filha dela é a Florinda, né? E o Domingos é vai ser depois uma fera aí da Florinda, né? No sobrado tem-se o Miranda e a Estela, eles dormem em quartos separados, né? Mas tem uma cena bem chocante, né? Uma cena erótica no começo da obra sobre eles, né? À noite Miranda costuma de vez em quando visitar a Estela, né? Para ter relações, né? E ela finge que está dormindo e depois ela cai na risada nas costas dele, né? Passa como um palhaço, né? A Zumira é a filha e tem os agregados, o Henrique, que é o menino que está fazendo medicina, o Botelho, né? E tem a Isaura, né? Que é a empregada. Bem, a linguagem é uma linguagem muito próxima à realidade, né? E essa realidade é a realidade cotidiana. Então, ela é simples, ela é natural, as gírias, as grosserias, termos chulos, né? Imitação da fala lusitana por alguns portugueses. Bem, aí tem a questão da verossimilhança, né? Então, a veracidade da obra. Então, como é que o autor conduz isso? Ele procura
narrar fatos que têm os seus correspondentes na realidade. Né? Então, você imagina, isso pode acontecer, né? Bem, é uma obra contemporânea, porque a realidade é um retrato, perdoe-me, a obra é um retrato fiel da realidade, porque as personagens retratadas, elas são tipos vivos, concretos, né, e não idealizados. A exploração do homem pelo próprio homem, então é o João Romão explorando o povo do Cortiço, depois ele vai explorar o próprio Miranda, né, e outras coisas mais. A intenção dele é ficar rico, e ele explora a Bertoleza também, né? E aí ele vai começar a invejar o Miranda, né? O Miranda, ele está atrás do título de barão, né, para atingir aí o patamar da nobreza, capital para isso ele tem, então é a compra de títulos. E no Cortiço existe ainda, né, uma jovem chamada Pombinha, que está esperando vir a menarca, né, ou seja, a menstruação, para ela se casar com Costa, né, que é o grande sonho da mãe dela. Talvez não seja o dela, mas é o da mãe dela. Qual é a finalidade da maioria desses personagens? Vamos pegar três: o Miranda, a Leone e o João Romão. O João Romão, vocês já sabem quem é, e Miranda também. A Leone é uma visita do Cortiço, ela é uma prostituta, e ela costuma ajudar, né, as famílias, cuidando das filhas, né, dessas lavadeiras que acreditam que ela está cuidando, né? Na verdade, ela explora essas crianças, né, essas meninas, né? A Leone, ela, além de prostituta, ela também é lésbica, né? Então ela faz aliciamento de menores, né? Então, crime aí horroroso. E as mulheres não sabem disso, né? Porque eles admiram a Leonie, né? Ela é uma mulher cheia de dinheiro, ela está sempre muito bem arrumada, né? E ela leva as crianças para a casa dela para cuidar, né? A grande vítima dela é a Pombinha, né? Só que a gente não vai saber agora. Mas a Pombinha é a predileta dela, que é a afilhada predileta, né? Então, uma das forças do livro é o dinheiro, a outra força é a força do sexo. Então, aí eu tenho o acanalhamento das relações matrimoniais, adultérios, prostituição, né? Prostituições e lesbianismo, acabei de falar aí. Em relação à mulher, qual a situação dela? A mulher objeto, né? Então tem a Bertoleza, a Piedade, agora existe a mulher sujeito também, a Rita Baiana, a Leonie, a Pombinha, elas vão se impor, né? Então há um diferencial aí. Há muitos detalhes específicos na descrição, né, minúcias mesmo, para caracterizar os ambientes e as personagens, metáforas, comparações, sinestesias, a materialização do amor, o homem vê a mulher como objeto de prazer, no caso a Estela e Rita Baiana. E aí tem um textinho da Estela, mulher do Miranda, não se esqueça. Eu me sirvo dela, como a Miranda falando, eu me sirvo dela como quem se serve de uma escarradeira. Miranda referindo-se a Estela. Aqueles cabelos crespos, brilhantes, cheirosos, da mulata, principiavam a formar ninhos de cobras negras venenosas que lhe iam devorar o coração, né? Aqui é o narrador mostrando, né, uma passagem sobre a Rita Baiana. A intenção do autor é a denúncia das injustiças sociais, né? Então acredita-se que o livro vai fazer esse papel, mostrando a hipocrisia, o preconceito e a ambição dos homens. Dá para acreditar que sim, né? O livro ele acaba fazendo esse papel, né? Que os brasileiros, né? Eles fingem que as coisas não acontecem e a maioria aí é ignorante, né? Por causa da falta de estudo, principalmente nessa época. O que se percebe é a relação de causa e efeito na visão determinista. O que é isso, né? Ele vai tentar explicar as atitudes das personagens considerando o fator mais importante, onde elas vivem, né? Que aí seria o determinismo de meio. E aí, né, a visão, ela fica meio mecânica do homem, né? Dá a impressão que ele é manipulado, né? E ele é manipulado, né, pelos superiores, né? Essa é a ideia, né?
As personagens são patológicas, porque se quer comprovar o romance de tese mesmo, né? Que essas personagens, elas são pessoas que vivem numa miséria tão grande, né? Que elas acabam fazendo as coisas piores como se fossem naturais. Então, bebem, há muito adultério, assassinatos, né? Doenças, prostitutas, homossexuais abandonados, né? E aí tem um exemplo aqui, ó. Bonitinho, cheio de acanhamentos com delicadezas de menina. Esse é o Henrique. Né? O Henrique vive no sobrado, mas ele não é nada, não. Ele é um danado, sim. Né? Porque depois ele vai aparecer ali com um caso, né? Com a Leocádia e com a Estela. É que eu voltei muito. Desculpa. Aqui já foi. Já foi. Aqui também. Bem, o cientificismo, como é que fica isso, né? Dentro da visão, né? Então, nós temos aí a ciência, né, como motor da sociedade, né? Então, procura por uma análise mais objetiva do homem, né? Então, ele quer compreender as atitudes. Para isso, ele vai zoomorfizar, né, esse homem, ele animaliza, né? Aí tem um exemplo, ó, pescoço de touro e cara de Hércules, na qual os olhos, como os olhos de boi de canga, é Jerônimo. Jerônimo é um português que vai vir morar no Cortiço, vai se envolver com a Rita Baiana. Ele tinha uma família bonita, a filha estudava em colégio particular, a mulher, uma ótima esposa, e aí ele vai conhecer a Rita Baiana e vai se perder por causa da Rita Baiana, né? Até se abrasileirar por causa dela. A filha tinha 15 anos, a pele de um moreno quente, beiços sensuais, olhos luxuriosos de macaca. Toda ela estava a pedir homem, a Florinda, né? Então, a Florinda é outra, é uma menina que já foi explorada pela Leonie, né? Hoje ela é uma moça, né? E ele está comparando aí ao olhos luxúria aí, né? Erotismo, é sexo, né? Então tem a impressão que ela está atrás de homens. Um outro lado que ele vai mostrar, né, a ganância da Bertoleza, a morte do companheiro. Ela quis logo se juntar com o João Romão, achando que ela tinha direito, né? João Romão era um homem branco e ela é uma negra, mas não é negra da África, né? Ela é uma mestiça com índio, né? Então ela se acha superior às mulheres africanas, né? Então, ela se junta com o João Romão na intenção de elevar-se, né? E ela vai se dar muito mal. A inveja vai inverter, depois o Miranda vai passar a ter inveja do João Romão, por quê? Porque o João Romão, ele começa a crescer, né? Ele começa a ganhar muito dinheiro, né? Porque ele explora todo mundo, né? E ele tem intenção, com o passar do tempo, ele tem intenção de se livrar da Bertoleza para casar com a Zulmira e ficar futuramente com os bens do Miranda, é o plano dele. E o Miranda não tem essa ideia ainda, mas depois ele vai gostar dessa ideia, né, de casar a filha dele com o João Romão. Ele tem inveja do João Romão, por quê? Porque o Miranda não consegue se livrar da Estela. A Estela é um casamento por dote com o Miranda. Então, se ele devolver a Estela, não é nem permitido, né? Se ele devolver a Estela para a família, ele tem que devolver o dote. E aí ele não conseguiria atingir os seus objetivos, né? Que é se tornar-se barão, né? E aí ele é obrigado a ficar com a Estela. Então ele inveja o Romão, porque como a Bertoleza é uma escrava, é uma negra, ele pode se livrar dela a hora que quiser, porque é uma mulher objeto, é como se fosse uma empregada. Então, a Bertoleza não tem essa noção, mas no final do livro ela terá, né? Tá, então, aí tem a inveja, ó. Miranda não aceita que João Romão ascenda na vida, cresça na vida, sem nunca botar um paletó. E com uma negra, conseguiria mais riqueza que ele, né? Porque ele poderia se livrar da negra a hora que ele quisesse. Existe pedofilia, pederastia, né? Então, o que é isso, né? O Botelho, ele vai demonstrar o interesse, né? Ele é um velho, né? Por Henrique. Aí ele começa a elogiá-la exageradamente, né? Só que o Henrique pula fora, né? Ele é bem novinho também.
O João Romão, então tem aí a esperteza, aceita pagar a Jerônimo um salário bem alto, porque no começo ele ficou meio assim, depois ele começou a ver, né, que o Jerônimo era um trabalhador, né, um homem forte, ele podia dar-lhe lucro, ele cuidaria da pedreira, né, e seria o chefe, ensinaria os outros. Então era um homem que daria lucro, tá? Então, João Romão aceita pagar a Jerônimo um salário superior em relação ao que estava disposto, vislumbrando o lucro que teria com o funcionário, vivendo em seu cortiço e fazendo compras em seu estabelecimento. Lembra que eu falei do capital de giro? Então, bem, o Jerônimo e a Piedade vão morar na casa 35, existe uma superstição, né, de que é uma casa de mau agouro, porque a antiga inquilina morreu lá, né? Nós temos aí a figura da Rita Baiana, ela representa a sensualidade africana, que é uma mestiça, mulata, né? Ela é o retrato da mulher brasileira. Então, ela tem, olha só, no livro, né? As mulatas, em particular, eram retratadas como figuras híbridas, ambíguas, irreprimíveis, sensuais e destruidoras. Imagem que sobrevive até hoje. Né? Então, aí vem uma estudiosa aí, né? Maria José Somerlate Barbosa, numa análise da obra Clarice Lispector, Desfiando as Teias da Paixão. Um comentário só, tá certo? Ausência de privacidade, diversos acontecimentos entre eles, né? Principalmente entre Bruno e Leocádia. Leocádia, ela queria ter um filho, porque ela queria ser ama de leite, ela não conseguia engravidar. Então, ela vai acabar traindo o Bruno com o Henrique, né? Aí vem um complexo, a gente chama complexo de vira-lata, ideia de superioridade portuguesa. Então, os moradores do cortiço, Bertoleza, os moradores do cortiço, se acham, né, como eu posso dizer, superiores, né, a outros moradores, né, porque eles são portugueses ou descendentes de portugueses, né, como é o caso, inclusive, da Bertoleza, né. Então, aí chama complexo de vira-lata. Então, a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente, no caso da Bertoleza, em face do resto do mundo. Então, ele é um narcisista às avessas. Ele cospe na própria imagem. Quer dizer, a Bertoleza, ela poderia ter conseguido tudo que ela queria sem estar com João Romão. E, no entanto, né, ela vai se interessar, né, por ele e vai acabar tendo que se destruir. Aí tem uma frase do Nelson Rodrigues que mostra muito bem, né, o complexo vira-lata. Entendo eu a infidelidade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. O brasileiro é um narciso às avessas, que cospe na própria imagem. Eis a verdade, não encontramos pretextos pessoais ou históricos para a autoestima. Nelson Rodrigues. Nós temos aí a Leonie, com a independência feminina, né? Ela não é casada, tem uma vida muito boa, né? Mas é sustentada por homens, né? Ela não tem segurança nenhuma. A Marciana, quando ela está nervosa, ela fica lavando a casa, tem mania de limpeza e bebe, né? Desculpe, e depois no final do livro, o alcoolismo da Piedade. Os moradores, eles são fortes quando estão juntos, né? Então, quando eles estão ameaçados por policiais, ou então por alguma, vai pegar fogo, eles se unem, né, na tentativa de salvar mesmo, né? Então, quando a Paula põe fogo no cortiço, os cabeças de gato, né, o cortiço lá, vizinho, por causa da morte do Firmo, né, porque o Jerônimo vai matar o Firmo para ficar com a Rita Baiana, eles vão causar lá no cortiço João Romão. E aí a Paula põe fogo no cortiço. Então, na hora que eles estavam todos brigando, na hora que eles veem o cortiço pegando fogo, eles vão correr para... Eles vão se unir, né? Então, Cabeça de Gato se une ao São Romão para salvar, né, o cortiço São Romão. Não vai adiantar, vai pegar fogo, né? Mas eles vão tentar, tá? Então, aí vem a força do coletivo, união dos moradores, vendo-se ameaçados por policiais e depois para combater o fogo. Então, se unir. Relações por interesse, Miranda e Estela, João Romão e Bertoleza, João Romão e Botelho. Botelho é que vai aconselhar o João Romão a
a ficar com a Zulmira e a se livrar da Rita Baiana, né? Então, ele vai pagar para o Botelho para poder ajudá-lo, né? É um velho parasita que vive na casa do Miranda, porque o Miranda diz que lhe deve favores. Por causa da paixão do Jerônimo pela Rita Baiana, ele vai matar o Firmo. Primeiro o Firmo vai dar uma facada nele, depois ele vai se vingar, vai matar o Firmo uma paulada. Ele, o Pataca e o Zé Carlos, né, que vai contratar. A Rita não fica nem um pouquinho triste quando ela sabe disso, pelo contrário, né, vai ficar mais ainda com ele. Quem vai estar mal vai ser a Bertoleza e a filha, porque ele vai simplesmente ignorá-las, né? E vai se envolver com a Rita, né? Quando ele sair do hospital, que ele leva a facada do Firmo, né? Então ela vai curá-lo com café e Paraty. Aí começa o abrasileiramento dele. Nós temos aí abuso sexual, Pataca, que é um amigo de Jerônimo, vai se aproveitar da Piedade, está embriagada, vai abusar dela, na frente da menina, por sinal, né? Nós temos a promiscuidade sexual, moral e completa da degradação humana. Bem, a narrativa, né? Então, até agora, nós falamos aí, né, dos pontos mais importantes, do espaço, do tempo, né? Agora vem o enredo, né? O clima e a mestiçagem são encarados como causas da miséria e desgraça dos personagens, fica muito evidente, que já mostrei até agora. No desfecho da obra, né, nós temos aí a Pombinha, né, que seria a personagem que estudava, né, porque a Pombinha ela era filha de um chapeleiro. E o chapeleiro, né, ele ganhava bastante dinheiro, até que um outro chapeleiro se instalou do lado oposto, da esquina oposta. E eram eram chapéus bem modernos, né? E aí o outro conseguiu roubar toda a freguesia, né, do marido da Dona Isabel, que é o pai da Pombinha. E ele não suporta, né, a decadência da loja, que ele vai falir, né, da loja de chapéus, e aí vai se matar. Eles perdem tudo, né? E a Dona Isabel e a Pombinha vão morar no cortiço. Só que a Dona Isabel, ela é lavadeira, mas ela continua mantendo a Pombinha, né, com as regalias. A Pombinha estuda, a Pombinha escreve carta para todo mundo, né? E a Pombinha, ela começa a formar uma ideia que os homens são muito fracos em relação aos sentimentos, né? No caso do Bruno, quando ele descobre que a Leocádia traiu, ele põe a Leocádia para fora, faz um maior escândalo, sabe? Agride. Aí depois ele se arrepende e volta atrás. Então, Pombinha acha os homens fracos, né? E aí, vamos lá. Bases frágeis em que estava apoiado o abolicionismo no Brasil. Os negros não contariam com uma verdadeira liberdade, pois a estrutura social oligárquica brasileira poderia lhes garantir a liberdade, mas não os verdadeiros direitos de qualquer cidadão. Quer dizer, eles são cidadãos livres? Não, eles são livres. Cidadãos, não, porque eles não vão ter os mesmos direitos. É aí que eles vão habitar os morros. Mas nós temos, sobrevivem os mais fortes, os mais fracos sucumbem. Isso a gente teve lá no Quincas Borba, na teoria do humanitismo, no Memórias Póstumas, né? Então, a lei do mais forte, e depois no Quincas Borba, né? E aí nós temos, né, a obra em si, e aí eu vou concluir para vocês, né? A Pombinha, ela vai fazer uma visita, ela e a Dona Isabel, à casa da Leonie, uma das vezes que a Leonie convida, elas vão. A Leonie dá vinho para Dona Isabel fica molenga lá e vai dormir. E a Leonie estupra a Pombinha. Ela não tinha ainda tido a primeira menstruação, a partir daí ela tem. Aí ela se casa com o Costa, né, a mãe até comemora. Só que a Pombinha, ela foi aliciada desde menina, né, pela Leonie. E ela curte, no começo ela se assusta, mas depois tem uma cena lá, né, que a gente chama a cena das borboletas, né, que é o prazer que ela sente. Esse é o problema, né? E aí ela vai casar, o casamento dela não vai dar certo, né? Ela vai acabar largando o Costa para ficar com a Leonie, né? E vai seguir o mesmo caminho que ela, né? Que é uma pena. O João Romão, ele vai reconstruir o cortiço com o dinheiro do seguro.
Tem um velho no cortiço que ele tinha mania de guardar dinheiro nas garrafas, né? Então, no dia que a Paula põe fogo no cortiço, o João Romão vai até a casa, né, desse velho para pegar o dinheiro mesmo, né? Ele poderia ter salvado o velho, mas ele deixa o velho morrer porque ele quer o dinheiro, porque esse dinheiro também vai ajudar na reconstrução, né, do novo cortiço. Né? Então, é bem cruel, né, essa parte aí. E aí o final é simples, né? A Pombinha vai fazer a mesma coisa que a Leoni. Então, a filha da Piedade vai ficar a Deus dará, porque Piedade, depois que o marido a abandona, ele deixa de pagar a escola para a menina. Ela vai até pedir ajuda, mas a Rita não permite. Né? E a Rita Baiana vai ficar com o firme, eles vão sumir lá do cortiço, né? Vão se mudar de lá. E a Piedade vai beber, né? Vai beber muito, ela vai ser explorada aí pelo Pataca, pelo Zé Carlos, né? E a menina vai ficar aos cuidados da Pombinha, que vai ter a mesma sina que ela, né? Então a senhorinha vai ganhar uma madrinha, né? Que vai, né, investir na menina, né? Por aliciamento sexual, ou seja, ela vai ser igualzinha a Leoni. Né? Então é bem triste. E o João Romão se dá bem, né? Porque ele vai denunciar a Bertoleza e os antigos donos, o dono de verdade dela já morreu, mas o filho vem buscá-la. Né? Quando ela percebe, ela reconhece o antigo dono, né, o filho do antigo dono, ela estava limpando peixe, né, então eles entram, né, para levá-la, ela se esfaqueia, ela enfia a faca na barriga, ela morre, né, e ainda o João Romão é consagrado, né, pelos abolicionistas, né, dizendo que ele vai ganhar o título de John Romérito dos abolicionistas, né, e aí a gente fica com raiva, né, porque ele se dá muito bem, e ainda fica a Casumira, né, com o apoio do Miranda, quer dizer, ele chegou lá, vai se tornar barão e ainda vai ficar com toda a riqueza futura do Miranda, né, porque ele era bem mais jovem. Tá certo? Então aí a gente tem, né, a visão determinista, predomina o determinismo de meio na obra O Cortiço. Até a próxima, moçada, e obrigada.